Olá, boa noite a todos, como estão? Espero que muito bem. Na apresentação de hoje, iremos trazer para vocês um pouquinho sobre os impostos estaduais. Eles são responsáveis por cerca de 28% das arrecadações do país, sendo eles IPVA, ICMS e ITCMD. Este trabalho foi realizado e será apresentado por Beatriz Queiroz Feniman, Gabriela Matos Silva Pardinho, Gustavo Gil Moraes, Letícia Batista de Oliveira, Maria Júlia Santos da Silva, Michele Dantas dos Santos e Tamires Pereira Marques. Antes de começar a falar sobre eles, vamos nos perguntar: por que pagamos impostos? Os tributos servem para custear tanto a máquina estatal quanto os serviços públicos, como saúde, educação e segurança. De forma geral, eles incidem sobre três bases: o consumo, a renda e o patrimônio dos cidadãos e das empresas. Em todos os três pilares existem distorções que beneficiam os ricos e penalizam os pobres. Dando ênfase aos impostos estaduais, eles são destinados à manutenção da administração do governo estadual, bem como o financiamento de serviços públicos do Estado e investimentos em infraestrutura a nível estadual. São responsáveis por cerca de 28% da arrecadação total. Boa noite. Seguindo com a pesquisa, IPVA são impostos sobre propriedade de veículo automotor. FG, fato gerador. O que te faz pagar o IPVA? Simples, você tem que ter um veículo. Então, o fato gerador é propriedade de veículo automotor de qualquer espécie. Aspecto espacial, local onde o veículo está registrado e licenciado. Aspecto temporal, de quanto em quanto tempo devo fazer um pagamento. Uma vez ao ano, mas com um detalhe: se for novo, na data da primeira aquisição, e se for importado, na data do desembaraço aduaneiro. Boa noite. Ainda na pesquisa, irei abordar o que é IPVA. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é cobrado anualmente pelos governos estaduais. O IPVA foi instituído em 1986 para substituir a antiga Taxa Rodoviária Única, TRU, que era vinculada a gastos com o sistema de transportes. Diferente da TRU, o IPVA não é necessariamente aplicado para a melhoria de ruas e estradas. A quantia arrecadada do imposto é dividida entre o Estado, município e governo federal, e eles aplicam um montante conforme a necessidade, seja em mobilidade, educação, saúde. Para cobrar o tributo, o Estado avalia o preço de mercado do automóvel. A quantia é calculada sobre o valor venal do veículo, que pode variar entre 1,5% até 4%. Para determinar o preço de mercado, o governo usa como referência a tabela divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP. O que acontece se não pagar? Diferente do que algumas pessoas acreditam, o governo não vai dar descontos no futuro ou até perdoar a dívida caso o IPVA não seja pago. Não quitar o imposto pode trazer muita dor de cabeça e consequências graves, como a inadimplência. Isso porque o governo acrescenta multas e juros em cima do valor da dívida, o que, a longo prazo, pode se transformar em uma bola de neve. Qual veículo está isento? Alguns veículos não precisam pagar IPVA por conta de regras que variam em cada estado. Em São Paulo, por exemplo, eles são divididos em três categorias: imunidade, isenção e dispensa de pagamento. A primeira delas envolve carros de órgãos públicos dos governos federais, estaduais e municipais, além de partidos políticos e entidades sindicais, entre outros. Para ter direito à isenção total, a regra vale para carros com mais de 20 anos de fabricação, taxistas, pessoas com deficiências, igrejas, entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus, micro-ônibus urbanos. Situações como furto ou roubo, leilão de veículo como sucata, desaparecimento ou perecimento de veículos, apreensão judicial, sequestro e etc., entram no quesito de dispensa de pagamento. Para conseguir a dispensa, é preciso fazer o pedido pelo site do Sistema do Controle de Pedidos de Benefícios Fiscais para Veículos Automotores, SIVEI, e seguir as instruções. Como e onde pagar? Como o valor do IPVA e a forma de pagamento varia de acordo com cada estado, o Exponencial selecionou 4 regiões para exemplificar como funciona o pagamento. IPVA em São Paulo. O governo não envia boletos a domicílio.
Para quitar a dívida, basta pagar na agência bancária ou pelo site do banco também, com o número do Renavan, uma espécie de RG do veículo que vem na documentação. É possível ainda fazer a consulta pelos terminais de autoatendimento e pelas lotéricas. As datas de pagamento variam de acordo com a placa do veículo. Para fazer a consulta e saber os valores, acesse o site da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Como se organizar para pagar o IPVA? Comece a poupar, use parte do seu 13º salário, não atrase o pagamento e prefira pagar à vista. Boa noite a todos! Irei apresentar para vocês a definição de 6 tópicos relacionados ao tributo ICMS, Imposto sobre Comércio de Mercadorias e Serviços. FG, Fator Gerador. É o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Mesmo que se inicie no exterior, vai entrar o ICMS. Aspecto espacial. Território do Estado e do Distrito Federal. Aspecto temporal. Com a circulação de mercadorias ou com a prestação de serviços. Sujeito ativo. Estados e Distrito Federal. Sujeito passivo. Vendedor ou prestador de serviço. Base de cálculo. Valor da operação ou do serviço. Boa noite. Seguindo a linha de raciocínio da Maria Júlia sobre o tributo ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É um imposto estadual sobre a administração estadual brasileiro, ou seja, somente os governos do Estado e do Distrito Federal têm competência para instituí-lo, conforme o artigo 155, segundo da Constituição de 1988. Na aplicação do imposto, deve-se considerar diversos fatores, como estado, origem e destino, produto, empresa, cliente e etc. O controle da arrecadação do ICMS se caracteriza conforme o enquadramento das empresas em Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Simples Nacional. Este é o regime com as alíquotas de tributação mais baixas, pois cada uma é diferenciada pelo seu faturamento. É o preferido das pequenas e médias empresas que faturam quase 5 milhões por ano. Lucro presumido. Adotado por pessoas jurídicas que não têm obrigação de apuração do lucro real. Este regime utiliza o cálculo do IRPJ e do CLSS como base de cálculo. Lucro real. Utilizado geralmente por grandes empresas e multinacionais. Os impostos são calculados pelo lucro líquido da empresa. Para isso, é necessário que a empresa saiba exatamente qual foi o seu lucro com base no cálculo do IRPJ. Boa noite. Eu vou citar 6 tópicos do tributo. O primeiro é o ITC-MD, Imposto sobre Transmissão, Causas Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. O segundo é o FG, Fato Gerador, Transmissão da propriedade ou do domínio útil. Terceiro, Aspecto espacial, Território do Estado e Distrito Federal. Quarto, aspecto temporal, com a transmissão ou a cessão. Quinto, sujeito ativo, Estados e Distrito Federal. E sexto, sujeito passivo, qualquer das partes na operação. Base de cálculo, valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Bens móveis. Os bens móveis, pelo artigo 82 do CC, são os que estão suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Eles são semoventes, sem deterioração na substância. Podem ser transportados de um lugar para o outro por força própria ou estranha. Os móveis semoventes possuem seu próprio movimento, podendo ser removidos sem sofrer danos, não imobilizados pela sua destinação econômico-social. Eles podem ser transportados de um lado para o outro sem sofrer danos, sendo obtidos por meio de entrega, por ocupação, criação ou descoberta e por uso ou aplicação.
não há necessidade de autorização do cônjuge ou uma escritura pública, e sem uma cobrança de impostos de transmissão entre pessoas vivas, como ocorre na de imóveis. Bens imóveis. O imóvel é um bem que não se pode ser movimentado, sem mudar a sua essência. Ao contrário de um bem móvel, que pode ser movimentado sem mudar a sua essência, ou que possui um movimento próprio. O conceito de que é apenas o bem que não se movimenta sozinho. No atual artigo 79 do Código Civil, são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Dessa forma, estende-se o significado a outros dispositivos, as acessões naturais, acessões físicas e as intelectuais e as acessões artificiais por força da disposição legal. Os bens imóveis não são sempre aqueles que não têm movimento próprio, por exemplo, a sucessão aberta, que por força de lei é um bem imóvel, em que pese ser imaterial, porém conta com bens materiais ou imateriais, que recebidos por herança podem se tornar móveis. São considerados bens como imóveis para que possa receber uma maior proteção jurídica. Os direitos reais usufruto, uso, habitação, enfitelse, anticrese, servidão predial, assim como, inclusive, o penhor agrícola e as ações que os certificam. Assim, como o direito à sucessão aberta, mesmo que uma herança seja constituída apenas de bens móveis, sendo incorpóreos, recebendo maior proteção jurídica. E com isso, finalizamos a nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho. Desejo a todos uma ótima noite e tchau, tchau!